Olá, amigos. Hoje vou apresentar o último vídeo relacionado a Luzamba, onde existiu uma interação com algum dos nossos amigos. Para terminar, para apresentar esse vídeo, eu trouxe o Newton Tete. Newton Tete, essa figura tão conhecida de todos, tão respeitada por todos, uma pessoa extremamente carismática, inteligente, mas que resistiu muito a fazer esse bate-papo, que acabou não sendo bate-papo, eu vou explicar para vocês, porque ele não gosta muito de falar. Vocês sabem muito bem disso, quem conhece o Newton sabe disso. Mas é uma pessoa extremamente inteligente e que apresentou aqui, nesse vídeo que vocês vão assistir agora, uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito agradável de ser ouvida, muito ampla. Ele abordou todos os aspectos relacionados ao Luzamba. Tem algumas revelações que têm carga emocional bastante forte. Eu gostei muito da apresentação do Newton. Quero, desde já, agradecer a ele por ter feito... É um vídeo até longo, são 40 e poucos minutos só do Newton falando, que para mim foi uma honra tê-lo aqui falando com a gente, fazendo uma declaração, na verdade, que vocês vão ver que eu não interajo com ele. Ele fala do início ao fim, né? E não houve um diálogo, houve apenas um momento onde ele faz a declaração que quis fazer relativamente a Luzamba, a experiência que teve, a vivência que teve lá em Luzamba, e transmitiu a todos nós todo esse aprendizado que teve lá. Foi muito interessante, gostei muito, e mais uma vez agradeço ao Newton. Com isso, como disse, encerramos aqui essas histórias individuais, né? Vocês ainda vão assistir, depois desse, mais 3 vídeos, onde eu trouxe um grupo de pessoas para falar um pouco sobre o ataque e a evacuação de todas as pessoas que estavam lá no projeto. Dividi em 3 grupos, são 3 vídeos, como eu disse, grupos de 5 pessoas até 6 pessoas, onde cada um contou a sua história. Isso tudo termina, evidentemente, e depois eu continuarei a falar sobre as outras experiências da minha vida em Angola, já fora do âmbito de Luzamba. Fico triste porque, na verdade, eu gostaria de poder ter ouvido todos aqueles que estão em Luzamba, porque tenho certeza que teriam algo a dizer, uma história para contar, uma particularidade da sua permanência no Luzamba, ou a sua visão sobre aquilo que os outros já contaram, mas, se calhar, ele tem uma perspectiva diferente daquilo que aconteceu, não só na evacuação, mas naquele ano que ficamos juntos, aí vencendo todos os desafios que Luzamba nos apresentou. Infelizmente, não foi possível fazer. Eu não gosto de citar nome, porque senão eu acabo criando esquecendo alguém e não fica bem. Então, eu teria vontade de ouvir outras pessoas também. Mas, só uma informação para vocês, eu estou providenciando com o Fernando Cariello, que foi quem estruturou aquele nosso site do Luzamba, o livro de Luzamba, como nós chamamos, né? No sentido de levar para lá todos esses vídeos que nós gravamos relativamente a Luzamba. E aí, em função disso, eu me coloco à disposição para aqueles que desejarem fazer aquilo que eu fiz com alguns dos colegas, né, deles contarem as suas experiências, fazer com quem desejar esse tipo de trabalho, e nós colocamos nesse grupo de vídeos do Luzamba. Fiquem totalmente à vontade, eu estou totalmente disponível, aqueles que desejarem fazer isso, é só me ligar e nós marcamos um dia e gravamos e depois colocamos lá no... Eu vou, evidentemente, colocar no meu canal também, mas colocaria também no canal, no site de Luzamba, ok? O Fernando Cariello já me disse que é possível fazer isso, portanto, eu fico feliz porque fica aqui a oportunidade de todos nós ouvirmos dos outros amigos algumas histórias. E para quem quiser, não tem nenhum tipo de limitação.
fiquem à vontade se desejarem fazer esse tipo de deixar registrado um pouco da sua história. Né? Ok, amigos? Então, aí vai a declaração do Newton Tet sobre o seu período de ilusão. Espero que gostem, tenho certeza que vão gostar. O Newton, o jeito Newton de ser, né? Aquela coisa fechada, séria, mas extremamente leve, extremamente... ele estava muito relaxado e falou bastante sobre muitos assuntos. Enfim, eu vou deixar vocês assistirem, que é melhor. Muito obrigado e até mais. E aí, Naim? Olha, meus melhores cumprimentos aí para você, Naim, e para todos que nos ouvem, né? Nessa conversa sobre Lusamba. Realmente, esse grupo de Lusamba é uma maravilha, né? O que é que houve, hein, rapaz, que esse grupo ficou assim tão integrado, um grupo que interage o tempo todo e é uma maravilha mesmo. Parabéns para Lusamba, viu? É um espetáculo de projeto. Eu iniciei essa minha fala com essa música que se chama Nessun Dorma. Essa música ela faz parte de uma ópera chamada Turandot. Não vale a pena aqui falar da história dessa ópera, mas ela é muito interessante e a música é belíssima. Mas eu faço uma ligação dessa música com Lusamba porque na minha primeira viagem para Lusamba, no trecho entre o Rio de Janeiro e Luanda, eu viajei ouvindo essa música, mas várias vezes, que eu gostava muito. E também ela tem uma particularidade, ela no final, ela diz: vencerei, vencerei, vencerei. E eu acho que esse espírito era o meu, que estava indo para o projeto Lusamba, e era um espírito, acho que comum a todos os integrantes do projeto Lusamba. Então hoje eu vejo que, além dela estar latente na minha memória, essa música ela representa muito desse espírito da equipe de Lusamba. Todos ali estavam para vencer. Uma outra particularidade dessa música é que quem gostava muito dessa música também era a Bárbara, a esposa do nosso John Oglesby. Então, foi coincidência, mas aconteceu. E isso também faz com que a gente que eu relacione essa música com Lusamba. Esse negócio de eu chorar no avião e ouvindo essa música, mas eu quero aqui dizer que eu não chorei só no avião, não. Por diversas vezes lá em Lusamba eu ia para um lugar discreto, para um banheiro e tal, e chorava, porque a saudade da família era muito grande. Então, eu era um bebê chorão de 35 anos naquela época.
toda essa felicidade que cada um de nós carrega por ter implantado Luzamba, né, e ter sido aquele sucesso todo. Na realidade, a gente tem que agradecer a Angola, né? Angola acreditou na gente, Angola nos deu aquela concessão. Poxa, Angola na realidade é uma querida nossa, né? Eu acho que todos os integrantes, brasileiros e não brasileiros, que foram para Angola, tem muitas recordações positivas, né? Sei lá, Angola é uma lembrança muito boa, é uma maravilha de país e as pessoas de lá são queridíssimas. Que bom que a gente teve essa oportunidade dada por eles, que confiaram na gente e que eu acho que nós retribuímos com muita qualidade, com muita dedicação. Eu destaquei aqui da fala de Vilarinho, que ele disse que Luzamba foi até um projeto mais desafiador do que Capanda. E na realidade, para mim foi meio que assim surpreendente, porque eu tinha na cabeça que Capanda foi aquela nossa primeira experiência em Angola e aquela pegada de pioneirismo de Capanda era muito forte, era muito difícil. Mas Vilarinho participou de Capanda e declarou isso, né? Luzamba foi até mais desafiadora do que Capanda. Para mim é uma notícia boa. Gostei de ter essa visão aí de Vilarinho. Eu queria aproveitar a oportunidade para homenagear aqui dois companheiros nossos da Indiama que estiveram lá conosco, lá no chão da mina, né? Convivendo todos os dias conosco, nos ajudando, muitas vezes nos orientando. Ou seja, eles tiveram um grande carinho por nós e foram amigões mesmo de toda a equipe. Estou falando aqui dos engenheiros Domingos Campos e do engenheiro Henrique Videira. São dois amigos que fizemos muitos amigos angolanos, mas esses dois estavam conosco ali na pegada aí de Luzamba e foi fantástico o trabalho com eles. Minhas homenagens para o engenheiro Domingos Campos, meu compadre, e o engenheiro Henrique Videira. Nós fomos mesmo muito bem recebidos em Angola. Tem um outro companheiro nosso da Indiama que é o engenheiro Matadide. Matadide ele ficava mais no Cafunfo. E eu me lembro bem que nos primeiros dias da minha chegada e reconhecendo a área, eu jantei na casa dele. Foi uma maravilha. Ele fez esse jantar e era uma variedade enorme de pratos deliciosos e é uma lembrança muito boa que eu tenho do engenheiro Matadide, apesar de Matadide ficar em Cafunfo e nós ficávamos, acho que eram uns 45 quilômetros de Cafunfo, então a gente não tinha contato diariamente, mas sempre a gente estava encontrando com ele e foi uma maravilha encontrá-lo e fomos muito bem recebidos por ele. Muitas pessoas não entendem
o porquê desse nosso entusiasmo com Angola. Eu diria até mesmo um fascínio que nós temos por Angola. E aí muitas pessoas que nunca estiveram lá estranham isso. Eu costumo lembrar dessa nossa não, dessa lenda tropical angolana que é a de que nós bebemos aquela água do rio Bengo, porque lá em Angola, principalmente em Luanda, se diz isso, que se você toma a água do rio Bengo, você retorna a Angola, a Luanda, né? E eu acho que eu bebi dessa água do rio Bengo, porque eu, depois de Lusamba, que eu passei 2 anos e meio lá, eu voltei e participei de vários projetos em Luanda e fora de Luanda, e terminei acumulando 12 anos e meio em Angola. Claro, tem outros amigos que têm muito mais do que isso. Mas eu considero e sou muito grato por haver passado esses 12 anos e meio em Angola. Angola me ensinou muito e me deu muitas alegrias. Não só para mim, mas para minha família também, que viveu lá. Gostei muito de Angola e tenho lembranças maravilhosas. Terminei por virar compadre do engenheiro Domingos Campos. Ele me homenageou, foi uma homenagem muito querida, muito bem recebida. Ele me homenageou colocando o meu nome no nome de um dos filhos dele, ficou assim o nome dele, ficou Newton Teto Pascoal Campos. Essas amizades que a gente vai colecionando ao longo da vida, elas são todas feitas em base à confiança, né? E isso tem um resultado enorme. Essa confiança que a gente desenvolve com as pessoas, com nossos clientes, com fornecedores, elas terminam por até alavancar novos negócios, né? Porque por conta disso, né? Por conta dessa confiança. Confiança, no final das contas, é responsável por muita coisa, né? Então, o fato é que nós temos mesmo um grande impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É fundamental a construção de um ambiente propício para um projeto assim como Lusamba se desenvolver. Num ambiente propício, cada um de nós tem a capacidade de fazer coisas notáveis. A gente sabe que o mundo está cheio de coisas perigosas, mas a gente sabe também que não era só privilégio de Lusamba essas coisas perigosas. Nós trabalhávamos juntos, dentro de um círculo de segurança. Era como se estivéssemos numa tribo. O resultado natural foi como confiança na cooperação. Sentíamos-nos como pertencentes àquela tribo, seguros entre si. O melhor de tudo era que a gente sabia que tinha uma boa liderança. Delmar sabia
o que cada um de nós deveria fazer. Ele sabia principalmente o que a Indiama deveria fazer ali. É que o verdadeiro empresário é aquele que sabe o que deve ser feito. Aliás, é a qualidade mais importante de um empresário, de um líder. Alguns interpretam isso como uma certa arrogância, ou até mesmo como uma exacerbada sede de poder. Isso mais até do que o próprio proprietário do projeto, no caso a Indiama. Mas não é nada disso. O líder tem mesmo visão. Essa palavra-chave, visão, não é pouca coisa, não. Qualquer um pode dizer que Delmar é isso, é aquilo. Enfim, mas uma coisa que Delmar tem muito é visão. Por conta dessa visão de Delmar, a Indiama se fortaleceu muito como uma referência mundial na produção de diamantes. Delmar conseguia comunicar para a gente muito bem o que ele queria que fosse feito. E tudo ficou muito mais simples. Então a gente tinha mais era que tentar capturar com a maior precisão possível o que ele nos transmitia. E acreditar que tudo aquilo ia dar certo. A visão de um líder é o maior benefício que um cliente pode receber. Acho que capturei bem as mensagens de Delmar e acho também que não errei muito, não. No final de 2 anos e meio, fui para um outro projeto no Equador e deixei Luzamba com muita saudade, mas feliz por ter sido muito bem reconhecido e ter visto que nós fizemos muito por aquela região. Aprendi muito naquele nosso Luzamba. Sou mesmo muito grato por tudo isso que eu passei lá. Quando se compara o que Luzamba produziu no período, foi mesmo uma experiência fantástica. Demonstra-se como fomos felizes na prática da melhor engenharia de mineração de todos os tempos. Era uma engenharia multidisciplinar, mas muito integrada e muito sinérgica também. Frente ao que a Diamang produziu no passado. Tanto que o time que começou foi praticamente todo para o fim do projeto. A gente brigava, mas a gente brigava por mais produtividade. Como se diz, a equipe engoliu os sapos necessários para se manter unida. Nem me lembro se houve algum abaixo. Eu acho que não. Todos ficaram até o final. Isso fez muita diferença. Isso também é um indicador de que Delmar mobilizou muito bem a equipe. Falar em mobilização fez me lembrar da minha mobilização. Foi assim. Eu estava em casa, estava almoçando com a minha família, quando o telefone tocou na sala. Eu estava com Monique, Fá e Dude, minha filha caçula. Era Delmar no telefone. Ele me colocou a proposta para ir para Luzamba e de bate-pronto eu aceitei. Naquela época, trabalhar na área internacional da empresa, e principalmente em condições de risco, como era Angola, era tudo muito atraente para mim. Era tudo que eu queria para
para dar uma aquecida na minha carreira profissional. Mas a minha rápida decisão de aceitar um programa assim, que não podia levar a família, ficaria afastado 3 meses de casa. Eu acho que essa resposta assim, de bate-pronto, tinha uma razão principal. Era a minha confiança em Delmar. Eu me lembro que eu não hesitei. Eu não pedi nem tempo para pensar. Eu tinha, inclusive, confiança na intuição dele. Você sabe bem, Naim, um verdadeiro líder inspira as pessoas a confiarem nele. Não era só isso. Ele me inspirava também em confiar em mim mesmo. A palavra-chave era essa mesmo, era confiança. As pessoas nunca avaliam o poder de uma habilidade como essa. Então, aquele convite para integrar a equipe de Luzamba era como se acendesse a minha motivação. Eu via Angola também como o ambiente ideal para isso. E esse negócio de motivação, paixão pelo trabalho, era mesmo uma excelente oportunidade para eu me realizar como profissional naquele projeto Luzamba. Essa paixão pelo trabalho não deveria ser a exceção, mas sim a regra. Não é um privilégio que nós temos. Na realidade, é um direito para exatamente transformar o trabalho das pessoas em paixão, em motivação. Delmar não inspirava só a mim, ou seja, inspirava a confiarem nele e a confiarem também em si mesmo. O que falta no mundo, na realidade, são líderes assim, como Delmar. Ele inspirava todo o grupo, incluindo o cliente, os fabricantes, os fornecedores. Enfim, eu conhecia Delmar na época há algum tempo. Há 13 anos, para ser mais preciso. Mas os demais não conheciam Delmar. Estavam conhecendo naquele momento. E aí? Como é que isso funcionava? Como é que ele conseguia inspirar até os desconhecidos? Inspirar, inclusive, os financiadores, como Debias, como Barlos. Enfim, era muita gente desconhecida e de muitos lugares distantes, diferentes. Como é que ele conseguia inspirar tanta gente assim? Mas, voltando à minha mobilização e voltando ao almoço com a minha família, para repassar a notícia desse convite de Delmar para que eu integrasse a equipe de Luzamba. A minha filha caçula, Dude, o nome dela é Tassiana, mas eu chamo ela carinhosamente de Dude. Quando eu dei essa notícia, ela desabou num choro muito, muito sentido. Nesse momento que eu passei a notícia, né, de que iria para Angola, aconteceu algo que eu não me esqueço até hoje. Ficou gravado na minha memória. Naquela época ela estava com 10 anos. Eu e ela, poxa, éramos como unha e carne. Eu era um pai que ela usava para tudo. Era uma bebê muito
muito dengosa, muito querida, muito carinhosa. E vendo aquela cena ali, ela chorando, num choro muito sentido, porque eu iria me afastar, né, da família. Foi terrível. Eu era o melhor amigo dela, eu era um parceirão dela. Daquele pai que faz todos os gostos e que cuida e que, enfim, era, era uma amizade muito grande que eu tinha com ela. Mas, mesmo assim, nós mantivemos a decisão. Como se diz, né? Missão dada é missão cumprida. 6 meses depois, a família já estava morando em Joanesburgo. Interessante é que quando elas viajaram, Monique Fá e Dude, quando elas viajaram para Joanesburgo, no embarque no Rio de Janeiro, né, que seria o tramo internacional, aconteceu algo inusitado. A Polícia Federal bloqueou o embarque delas porque faltava um papel assinado por mim autorizando essa viagem. Mas aí foi outra oportunidade para Delmar entrar em cena, porque ele estava também embarcando a família dele, mas ele estava no aeroporto do Rio de Janeiro. Eu estava em Joanesburgo. Mas Delmar novamente entrou aí em cena, conversou com a Polícia Federal e fez algo inusitado. O nosso apoio no Rio de Janeiro, Jair Santana, Delmar colocou ele de refém, porque enquanto o documento não chegasse, eu estava em Joanesburgo preparando, e até depois eu passei um fax do documento, mas Jarbas Santana ficou de refém junto à Polícia Federal até que o documento chegasse, o documento que faltava. Delmar é assim, Delmar tem esse bom humor e o sangue frio para resolver problemas mais difíceis. Qualquer problema ele resolve. Bom, com a família em Joanesburgo, a minha vida melhorou para muito melhor. Eu sou apaixonado por minha família e é muito importante eu estar junto da família e convivendo com elas. Então, foi uma maravilha. E aí a gente termina indo para o trabalho, né? Mesmo que seja lá naquelas condições de risco lá de Luzamba, aí você vai muito mais forte, muito mais motivado. Foi uma maravilha. Vamos lá, para trabalhar muito e tentar gerar o melhor resultado para Angola. Era uma situação muito melhor, de muito maior proximidade do que Recife, e eu poderia visitá-las mais frequentemente. Foi uma maravilha morar em Joanesburgo. Nós sempre queremos, de uma forma geral, alcançar o nosso melhor. Mas nós sabemos que o nosso melhor, eu acho que é inalcançável, né? A gente vai correndo aquelas tantas maratonas e ganhando, mas
cada uma delas a gente vai se superando. A gente sabe que o melhor ainda está por vir, porque você sempre faz o melhor, você sempre tenta se superar. Então eu acho que isso é o que dá sentido ao trabalho, né? Dá sentido a essa motivação que a gente tem por fazer as coisas. Essa linha de chegada, eu acho que a gente nunca vai cruzá-la, mas o tentar chegar é o que faz a diferença, né? E sucesso mesmo é ver aqueles que estão no nosso entorno e criando um impulso aí em direção às suas próprias visões. Trabalhando da maneira mais natural possível. E tivemos o prazer em Lusamba de ver que muitas pessoas no nosso entorno tiveram visões de muito maior alcance que as nossas visões. Foi um espetáculo. Eu acho mais bem que Delmar estava interessado em fazer com que Lusamba se superasse. Do ponto de vista da produção de diamantes, eu acho que a visão de Delmar não estava relacionada com superar alguém ou alguma empresa. O que ele queria era se certificar de que o trabalho que estava sendo feito a cada dia não se tratava de vender mais diamantes. Era isso que garantiria a nossa permanência no jogo dos diamantes. Era melhor do que o trabalho que foi feito no dia anterior. A alegria não viria da comparação com os outros, mas sim da comparação com a nossa própria performance. A gente dizia e fazia o que realmente a gente acreditava. Era isso que nos traria alegria. Éramos mesmo muito autênticos. Nós carregávamos conosco aquele conjunto de crenças e valores que nos identificavam. Não precisávamos perguntar ao povo Chokwe como deveríamos ser. Eu acho que eles, assim, meio por intuição, gostaram muito do nosso jeito. Acho que eles ficaram muito satisfeitos com a nossa chegada e com a nossa permanência ali. Acho que eles, o povo Chokwe, né, mesmo sem entender direito, sem compreender as coisas muito bem, mas eles sentiam, eles sabiam como nós éramos. Eles sabiam que aquele grupo era um grupo do bem. Acho que do ponto de vista deles, eles até sentiam uma certa arrogância da nossa parte. Eu tenho certeza que nós agradamos e que ficamos muito bem na foto para aquele povo Chokwe. Mas eles sentiram a nossa autenticidade. Eles sentiram a nossa alegria,
o nosso carinho, um jeito mesmo de ser de quem gosta de gente, né? Eles perceberam isso. Eles também perceberam que o nosso propósito ali era, era deixar um mundo melhor para eles. Eu fico imaginando aquele impacto da nossa chegada ali na vila de Luzamba, ali no entorno, né? Como eles viram essa chegada, que foi muito impactante, né? O que nós conseguimos fazer em tão pouco tempo surpreenderia qualquer um. E muito mais a eles, que eles não estavam acostumados a isso. Eles estavam ali sozinhos, sem atenção, sem cuidado. Então, o nosso impacto foi muito positivo. E eles perceberam isso, claro. Do ponto de vista também da produção de diamantes, o impacto também foi impressionante. Nós antecipamos 5 meses da produção prevista. Pense num colírio para os financiadores daquele projeto. Você vê que a produção de diamantes estava 5 meses antecipada. Não é pouco, não. Olha, o que eu acho mesmo é que aquela nossa produção, todo mundo sabia, quer dizer, a partir daquilo que nós fizemos, né, ficou evidente que Luzamba ia bamburrar, né? Enfim, pena que os guerrilheiros, né, que se aproveitaram daquela produção, também tiveram a mesma impressão, lógico, né? Claro. Luzamba ia bamburrar mesmo. A nossa equipe era muito boa. Nossa equipe era excelente. Você via que suprimento, logística, terrestre e aérea, aquele apoio administrativo, porra, tudo funcionava, tudo funcionava. Da parte digamos assim, de engenharia, onde você tinha uma parte da equipe que era formada mais por estrangeiros, né? Sul-africanos, ingleses, enfim. Essa turma, rapaz, era muito boa. Nós aprendemos muito com eles, né? Agora, nós brasileiros, que na verdade não entendíamos da produção de diamantes, mas eu acho que a palavra-chave aí era que a gente sabia andar sozinho, com as próprias pernas. Quer dizer, é como dizer assim, se você tá produzindo diamantes, a gente vai jogar naquela direção. Se tiver, sei lá, no agronegócio, a gente vai estar também andando juntos. Quer dizer, eram pessoas, se bem que eram relativamente jovens, eu mesmo tinha 35 anos, quer dizer, mas com uma disposição, uma vontade de fazer, de trabalhar, né?
de, de produzir, né, de apoiar o pessoal de produção de diamantes. Então, foi uma, vamos dizer assim, uma combinação de esforços completamente exitosa, né? Foi uma maravilha. Eu me lembro que a gente trabalhava muito. Então, eu me lembro inclusive daquele momento, daquele momento maravilhoso, que era aquele horário assim, já próximo do, do horário de dormir, ali na guest house, tinha um salão que a gente ficava conversando. Eu acho que era Nonato que servia um sanduíche de queijo, uma delícia de sanduíche. Uma, uma laranja também, uma laranja sul-africana. Putz, grila, que coisa maravilhosa. Era aquele momento ali para a gente ficar jogando conversa fora e comendo essas coisas. Só que era intenso aquilo ali. Era como se ali, numa conversa bem agradável, a gente tivesse quase que assim brigando pelo trabalho que seria feito no dia seguinte. Ou seja, era mais uma reunião de planejamento. E era uma maravilha. Ali você acertava, né, acertava as coisas para o dia seguinte. Né? E que no dia seguinte o Mister John Noglesby reunia a gente, fazia aquela reunião de início de dia. Rapaz, o negócio funcionou. E todo mundo viu que esse projeto ia bamburrar mesmo. No final das contas, a história é essa. Eu diria que a gente vivia naquela época ligado assim, permanentemente em 440 volts. Eu acho que era isso. O Luzamba tinha uma característica totalmente nova para a gente que estava acostumado a fazer obra. O Luzamba não era uma obra. O Luzamba era, na realidade, um projeto de investimento. Então, por ser um projeto de investimento, por ter aquela curvinha do cash flow acumulado, apontando para aquele ponto que a gente chama de break-even, a gente era totalmente orientado para acompanhar aquela curva. Delmar não perdia de vista aquela intenção de antecipar o break-even do projeto. Então, era um indicador excelente. Por mais que a gente tivesse sistemas de planejamento, sistemas de apoio à decisão, através do acompanhamento dos custos, não só o acompanhamento dos custos realizados, mas também a projeção dos custos previstos, né? E principalmente esse acompanhamento do cash flow. Então, era um indicador que a gente não podia perder de vista. E começamos a enxergar o que era, na verdade, um projeto de investimento. Foi muito bom, todo mundo aprendeu isso. Né? Todo mundo aprendeu. Então, essa característica aí do projeto foi na realidade um processo de educação de todos nós. Foi ótimo. Enfim, nós vivemos isso. Nós estivemos presentes
nesse show aí de liderança.